Muito bem. Estamos nessa situação ainda. Uma situação de uma pandemia mundial, segundo a OMS, ainda fora de controle. Então, nós ainda estamos vivendo momentos de muita dificuldade, principalmente no nosso país, onde as diferenças são gritantes. Pessoas que podem se proteger, estão tentando se proteger, pessoas que, infelizmente, vivem uma condição de dificuldade, estão muito preocupadas e, como eu disse no começo, ainda mais de 1.000 pessoas morrem neste país devido ao coronavírus. Eu espero que você esteja tirando esse tempo, desde o início desse distanciamento social, deste isolamento que nós precisamos, de alguma forma, manter ainda. Eu espero que você esteja usando esses momentos para orar, para ler, para meditar, para refletir na sua vida, nos seus relacionamentos, no que é importante para você. Esse momento serve para que nós possamos também nos achegar àquilo que nós chamamos de poder maior. Eu não sei, nesta manhã, se você também acredita naquilo que nós acreditamos. Eu não sei se você acredita apenas num poder sobrenatural, mas esse é um momento para você refletir e pensar no que é importante nas relações, inclusive interpessoais. Eu tenho dado atenção nas minhas leituras e reflexões desses dias de quarentena desde março, a como ela tem impactado, como a pandemia tem impactado as relações interpessoais. E eu coletei algumas informações que saem na mídia com relação ao impacto da pandemia, do isolamento social ou do distanciamento social na vida das pessoas. Então, eu tenho algumas manchetes que eu gostaria de ler para você, que nós encontramos na mídia nos últimos meses. Por exemplo, reações tardias de governo e população ao coronavírus escancaram necessidade de nos vermos menos como indivíduos e mais como comunidade. Somos chamados a entender que vivemos em comunidade, e já dizia um antigo livro, o título de um antigo livro, nenhum homem é uma ilha. Nesse sentido, nós somos chamados nesse tempo a exercer uma responsabilidade. A responsabilidade de proteger aqueles que nós amamos e proteger seja quem for, fazendo uso de tudo que nós pudermos. Máscara, álcool em gel, distanciamento, enfim, para protegermos como sociedade, como comunidade. E isso nos faz refletir que nós não estamos sós nesse mundo. Nós vivemos em comunidade. Nós nos relacionamos, O ser humano é um ser sociável. Deus, Criador, criou o ser humano justamente para viver em sociedade. Outra manchete da mídia também, recentemente encontrada. As relações sociais passarão por grandes mudanças. A nossa visão de mundo não será mais a mesma diante dessa crise sanitária sem precedentes nas últimas gerações. A pandemia mudou o foco do nosso olhar e despertou sentimentos de coletividade que há muito pareciam não fazer parte de cada um de nós. Fomos obrigados a olhar para o outro, a entender que o nosso bem-estar depende de uma ação coletiva, em que cada um é peça fundamental para a sobrevivência de todos. Percebe que em muitas análises do impacto nas relações interpessoais se fala a respeito de uma visão menos individual e uma visão mais coletiva, uma visão mais para o próximo, algo que a Bíblia, Deus, Cristo mostrou na sua vida e é mantida na palavra de Deus. A importância de nós olharmos o outro ser humano como um próximo nosso. Porque, afinal de contas, é isso que somos. Somos todos seres humanos. Não importa se, neste momento, estamos sofrendo com isso na África, na Ásia, na Europa, seja onde for, todos nós, como seres humanos, estamos compartilhando a mesma dor. A dor de perder entes queridos, a dor de ter que ficar confinado, a dor de ter perdido parte da sua renda ou a sua renda total, algo que nós temos visto, infelizmente, de maneira muito enfática no nosso país.
tendo em vista que o governo teve que lançar planos e mais planos para salvar as pessoas da fome e as empresas da ruína, e isso está acontecendo neste momento. Então, a nossa visão, neste momento, deveria ser uma visão de comunidade, uma visão de empatia, uma visão de olhar para o próximo como quem olha para alguém que ainda é parte daquilo que você é, como ser humano. E uma das coisas que tem sido realmente impactadas também são as relações interpessoais mais próximas, não é? Nós temos ouvido falar de dificuldades de relacionamento dentro das próprias casas. Infelizmente, o nosso país é dado de grandes diferenças e muitas pessoas vivem em locais ou casas que não são tão espaçosas. Então, agora, já faz algum tempo, todos estão juntos, tendo que dialogar mais. Isso é bom, porque nós podemos ter momentos de conversa. Mas nem sempre esse diálogo ele é de maneira, vamos dizer assim, amistosa, ou nós perdemos o hábito de conversar mais, de estar mais próximos, não é? E tem se falado muito na mídia que as pessoas têm tido dificuldades de se relacionar agora, neste momento em que estão mais próximos. E a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre isso. Uma das primeiras coisas que nós devemos entender para que possamos abrir o diálogo, para poder ter uma convivência pacífica, e é isso que Deus me impressionou nesta semana a trazer para a nossa reflexão nesta manhã, é que nós precisamos para ter uma boa convivência com quem quer que for, seja no ambiente de trabalho, que neste momento está tenso, porque nas empresas ninguém sabe até quando vão ficar, ou algumas perderam o seu emprego e agora estão tendo que buscar novas oportunidades, aqueles que ficaram estão sobrecarregados, enfim. Percebe que nós vivemos uma tensão neste momento. Uma tensão nas relações, sejam elas profissionais, sejam elas familiares ou sejam elas até mesmo sociais. Outro dia eu presenciei uma cena no supermercado, uma senhora muito nervosa, e eu de fato não a conhecia, não sabia a história dela, mas eu percebi uma certa tensão no ar. Então, nós estamos vivendo este momento. Então, orei ao Senhor durante esta semana e confesso que Ele me impressionou a falar de um assunto que eu tenho sempre em mente, não só agora em tempos de pandemia, mas para mim sempre foi presente. Eu acho que para todo cristão deveria ser presente o assunto, a questão, a importância do perdão na nossa vida. Eu particularmente confesso a vocês que para mim é difícil viver sem perdão. Confesso que não é fácil perdoar, mas tenho sentido a necessidade de exercer o perdão e tenho necessidade mais ainda de gozar do perdão de Deus e das pessoas, por causa das nossas falhas. Né? Todos nós temos as nossas dificuldades e as nossas falhas. Né? Agora, nós precisamos entender bem o que é o perdão. Eu sei que você já deve ter ouvido sobre este assunto algumas vezes, principalmente se você é cristão e você é membro de uma comunidade cristã, mas sempre há algo mais a aprender, não é? E a Bíblia, como a gente costuma dizer, ela se renova a cada dia. Então, tenho certeza que este assunto hoje ainda nós podemos, e é de importância, e é muito bom neste momento nós falarmos a respeito de o que é o perdão, como perdoar, e o exemplo de Cristo também no perdão. Deixa eu falar algumas coisas para você sobre o que não é perdão, que é uma palavra latina que significa doar totalmente. Olha que interessante. Como assim doar totalmente? Fiquei pensando. Significa que você, quando exerce o perdão, você está dando algo que é seu. Ninguém pode tomar o perdão de uma outra pessoa. Ao ser culpado de algo, você não pode tomar o perdão por alguma coisa que você fez da outra pessoa. É necessário que ela te dê este perdão, que ela doe para você, e de preferência totalmente o perdão. Então, o que não é perdão? Perdão não é fechar os olhos aos erros dos outros. Isso não é perdão. Perdão não é deixar para lá, fingir que nada aconteceu. Isso não é perdão. Perdão não é deixar que os outros se aproveitem de você. Muitas vezes a gente confunde um pouco, eu vou perdoar, e a Bíblia às vezes fala, às vezes não, ela diz que nós precisamos perdoar quantas vezes sejam necessárias, mas
não significa que você tenha que deixar as pessoas se aproveitar de você. Perdão não é desculpar todo e qualquer erro, de jeito nenhum. Perdão não é para quem merece. Às vezes a gente pensa, aquela pessoa não merece o meu perdão, ou você não merece o meu perdão. Perdão não é para quem merece. Se fosse assim, nós não teríamos nem o perdão divino. Perdão é para quem precisa. E eu pergunto para você, quem precisa de perdão? Todos nós precisamos. Quem perdoa precisa e quem é perdoado também precisa. Perdão é benefício para quem perdoa e não somente para quem recebe. E uma coisa muito importante, perdão é ter clareza sobre a realidade. E daqui a pouco eu vou explicar isso para você. Se lembre, perdão é ter clareza da realidade. Tem um texto muito interessante que eu trago para a nossa reflexão nesta manhã. Talvez você tenha na sua casa o livro chamado Caminho a Cristo, na página 96, eu gostaria de ler para você. E diz assim, Caminho a Cristo, página 96. Quando vamos a Deus para pedir-lhe misericórdia e bênçãos, devemos ter um espírito de amor e perdão em nosso coração. Como podemos orar? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, como está em Mateus capítulo 6, versículo 12. Se alimentamos, essa palavra é importante, a autora diz, se alimentamos um espírito incapaz de perdoar, se esperamos que nossas orações sejam ouvidas, devemos perdoar os outros da mesma maneira que esperamos ser perdoados. Perceba que ela usa a palavra, se alimentamos um espírito incapaz de perdoar. Muitas vezes nós podemos achar, e quando a gente fala de perdão, a gente pode achar assim, não, eu fui magoado, eu fui insultado, alguém fez alguma coisa ruim para mim, imediatamente eu devo perdoar. Não, não é isso. O perdão, inclusive, ele tem um tempo de depuração. Talvez você precise de tempo para refletir, e é importante que você reflita a respeito do que aconteceu com você, com relação a uma outra pessoa, e você depure aquele sentimento. Você analise aquele sentimento. Ser cristão, entenda, não é não ter sentimentos ou ter os sentimentos corretos obrigatoriamente no momento em que você acha que Deus espera. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa humanidade, Deus conhece o seu tempo para perdoar. Mas perceba que a autora diz que nós devemos ter um espírito aberto para o perdão. Perdoar é difícil, mas nós devemos ter esse espírito aberto para perdoar. Isso é o essencial. Em algum momento, Deus efetua no nosso coração e na nossa mente essa coisa maravilhosa que é o perdão. E agora eu queria, com você, na Bíblia, verificar alguns passos que Jesus seguiu para poder perdoar os seus algozes nos momentos que antecederam a sua crucificação. Porque eu acredito que aquele momento que antecede a crucificação foram os momentos que provavelmente Jesus, na sua humanidade, ele teve que exercer o seu grande amor, a sua grande misericórdia e a sua grande capacidade de perdoar. Sabe, eu tenho encontrado pessoas que dizem para mim assim, eu não sou Cristo. Eu não tenho como perdoar como Ele perdoou. De fato, nós não somos Cristo. Mas nós estamos caminhando e buscando a cada dia da nossa vida, ou pelo menos deveria ser assim, ensina a Bíblia, cada dia da nossa vida deveria ser um dia a mais para nós exercermos a possibilidade de alcançar, em algum momento no futuro, e Deus fará isso, completará essa obra, de encontrar e conseguir um caráter semelhante ao de Cristo. Nós não precisamos ser Cristo agora. Nós podemos, a cada dia, e devemos, exercer a nossa capacidade de entrar em relacionamento com Deus e ser mais parecido com Cristo. Nós não somos Cristo. As pessoas dizem assim, eu não sou como Cristo. De fato, nós não somos. Mas nós podemos chegar muito próximo do que Ele era através do relacionamento, do contato com Ele. O contato com Cristo, ele transforma, assim como transforma qualquer pessoa que entrar em contato com algo ou com uma outra pessoa. A gente tem ouvido falar que as pessoas se parecem à medida que vão convivendo junto. Né? Basta olhar os casais ou os filhos, né?
E os meus filhos estão crescendo. O meu mais velho tem 19 anos e a minha menina tem 16. E eu tenho percebido ao longo do crescimento deles que eles têm tido certas percepções do mundo que são as nossas percepções em casa. É muito interessante isso. E em algum momento eles vão ter as percepções deles, mas eu percebo que a influência existe. E isso está latente quando a vida apresenta os momentos. Então, em algum momento, quando você precisar perdoar, você poderá perdoar, se você manter um contato íntimo com Deus e com Jesus Cristo a cada dia. Abra sua Bíblia. Primeiro passo para ter um espírito perdoador como o Espírito de Cristo. Primeiro texto dessa manhã, Mateus capítulo 26. Todos nós que estamos aqui nesse estúdio, nesse auditório, neste momento, mesmo com as nossas atividades aqui, cada um está fazendo alguma coisa, mas eu queria que você soubesse que nós vamos estar atentos agora à Bíblia, porque, a despeito de estarmos de modo virtual, é uma realidade que a palavra de Deus, neste momento, está sendo aberta. É um momento de reverência, na sua casa também. Procure entender isso, porque nós vamos ficar algum tempo ainda, amigos e irmãos, nós vamos ficar ainda alguns meses, talvez, nessa situação, até que a vacina seja encontrada, e louvamos a Deus porque Ele está dando aos homens a capacidade de encontrar esta vacina num tempo recorde. Até a vacina ser encontrada e ela ser disponibilizada, nós como seres humanos ainda vamos ter que viver algum tempo, principalmente os de grupo de risco, nós vamos ter que viver nesse certo distanciamento. Então é importante que você já esteja, e agora talvez um pouco mais, você possa exercer a reverência onde você está. Faça desse canto da sua casa em que você está neste momento uma igreja, como de fato ela é, principalmente se você está junto com aqueles que você ama. Se você está junto com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, filhos, todos, neste momento você está numa igreja. E Deus está aí com você. Então é um momento de reverência. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Eu quero que você e eu acompanhemos a partir aqui do versículo 57. Como eu falei, eu gostaria de abordar os passos de Cristo para o perdão nesses momentos que antecedem a crucificação. Então aqui o contexto é Jesus já tendo sido preso, já tendo que perdoar a Judas por traí-lo, entende? E aqui ele é entregue ao Sinédrio, ele está perante o Sinédrio. Então ele está sendo julgado, ele está sendo acusado de algumas coisas. Então o versículo 57 diz assim: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, sumo sacerdote, onde se haviam reunidos os escribas e os anciãos. Você está acompanhando, né? Espero que você esteja acompanhando. Mas Pedro seguia de longe até o pátio. Nós vamos falar de Pedro daqui a pouco. Até o pátio do sumo sacerdote, e tendo encontrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes de todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Lembra? Olha aqui, falso testemunho contra Cristo. E Cristo tendo que ouvir isso. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas. Encontraram duas pessoas que levantaram um falso testemunho contra Cristo. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Ou seja, eles estavam deturpando as palavras de Cristo. Ele não estava se referindo em destruir literalmente o santuário, o templo de Jerusalém. Ele estava se referindo ao templo do seu próprio corpo, que de fato, depois de 3 dias, foi reconstruído através da sua ressurreição. E o versículo 62 diz: E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Veja a atitude de perdão de Jesus nesse momento. Jesus, porém, guardou silêncio. Agora eu quero que você imagine quantas situações na sua vida você já passou e que você teve que perdoar alguém e você, como eu algumas vezes, não teve a clara evidência de manter o silêncio para poder ter uma atitude perdoadora. Sabe, nós somos rápidos em falar, nós somos rápidos em retrucar, isso é comum. Ontem mesmo,
Eu me lembro de, em algum momento, ter falado uma palavra, como é que eu posso dizer? Antes do tempo. Tudo tem seu tempo. Este tempo para Cristo era um tempo de calar. Tanto é que, de fato, em outras interpelações desse mesmo contexto, ele fala, mas neste momento, ele percebe que é o tempo de calar. Então, muitas vezes, no nosso perdão, nós precisamos entender que nós temos um tempo de calar. O silêncio, o calar, já faz parte do perdão. Sabe, quando você ouve uma palavra que é fora do tom, quando você ouve alguma coisa a respeito de você que não é a verdade, existe um momento ainda de silêncio. E eu encontrei um poema muito bonito, e já diz o ditado, né? A palavra é prata e o silêncio é ouro. E também tem um outro ditado que diz assim, quando a gente fica em silêncio, a gente deixa a dúvida para o outro achar que nós somos idiotas. E quando a gente fala, a gente corre o risco de confirmar a certeza das outras pessoas, não é? Tem um poema muito bonito que eu encontrei que diz assim: aprendi com o silêncio a ouvir os sons interiores da minha alma, a calar-me nas discussões e assim evitar tragédias e desafetos. Aprendi com o silêncio a respeitar a opinião dos outros, por mais contrária que fosse a minha. Aprendi com o silêncio a aceitar alguns fatos que eu provoquei e ser humilde deixando o orgulho gritar lá fora. Aprendi com o silêncio a reparar nas coisas mais simples, valorizar o que é belo, ouvir o que faz algum sentido, evitar reclamações vazias e sem sentido. Reclamações vazias e sentidos. Nesse tempo que nós estamos dentro de casa, tanta coisa a gente tem reclamado, que é coisa pequena, não é? Uma luz acesa, uma toalha fora do lugar, não é? As crianças, em algum momento, fazendo alguma algazarra. Esse momento de estarmos mais perto, ele tem despertado em nós certos sentimentos que, normalmente, quando estamos mais afastados, não costumamos sentir. E neste momento, seria bom, nessas pequenas coisas, que nós silenciássemos. O poema continua dizendo assim: aprendi com o silêncio que a solidão não é o pior castigo. Existem companhias bem piores. Aprendi com o silêncio que a vida é boa, que nós só precisamos olhar para o lado certo, ouvir a música certa, ler o livro certo. Você tem ouvido músicas boas nesta quarentena? Você tem lido bons livros e livros certos nesta quarentena? Esse poema me trouxe outras coisas além da importância do silêncio. Ouvir a música certa, ler o livro certo, que pode ser qualquer livro, desde que o leia até o fim, porque nós temos o hábito de começar a ler livros e não terminar, não é? Aprendi com o silêncio que tudo tem um ciclo, como as marés que insistem em vir e voltar, como os pássaros que migram e voltam ao mesmo lugar, como a terra que faz a volta completa sua tarefa. Aprendi com o silêncio a respeitar a minha vida e valorizar o dia. Exercite o silêncio também, neste momento em que precisamos ser perdoadores. Perdoadores das pessoas que muitas vezes não ficam em silêncio. Faça você um silêncio, como Cristo fez no momento certo. Ele falou, mas no momento certo também ele fez silêncio. O primeiro passo, então, para você perdoar é não se agitar. Tenha calma e mantenha o silêncio. Passo número 2, conhecer as pessoas. Elas têm as suas histórias. Eu enviei um vídeo para nós vermos neste momento, um vídeo que fala algo tremendo sobre o perdão. E eu gostaria que agora nós víssemos esse vídeo. I remember my stepfather, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and, pieces of wood and all kinds of stuff. And, after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you. And, I only did it because I love you. It was kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love
that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was, because she saw past my conditions and the fact that I was in prison with a life sentence for murder. And not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And over the course of time and through the journey that we took, that's been pretty amazing. She gave me love, and she taught me what it was. Vocês acabaram de ver e ouvir o Leonard Scovens. Ele foi um assassino convicto. Ele matou uma mãe e um filhinho de 6 anos. A mãe e a avó que ele cita é a Agnes Fry. Ela é uma mulher irlandesa, radicada americana, que tem um trabalho maravilhoso. Ela teve no Brasil em 2018, falando a respeito desse trabalho. Ela tem uma tese que se chama Justiça Curativa. Ela é a mãe e a avó de pessoas que este rapaz, Leonard Scovens, assassinou. Depois de um tempo, Agnes, a avó e mãe, depois de um tempo, depois de depurar o seu perdão, aquilo que eu falei, depois de provavelmente ficar um tempo em silêncio, Agnes conseguiu, através de comunicação com cartas, conseguiu perdoar o Leonard. Agora, o mais importante dessa história, e quando eu vi esse vídeo, que faz parte de um filme maior, e que eu sugiro que vocês assistam, chama Humanos, está na Netflix, tem muita coisa boa, viu? Nos streamings de vídeo. Tem muito lixo também, mas tem coisas maravilhosas que a gente pode assistir na televisão. Eu sugiro que você use esse tempo que você está tendo em casa, você jovem, você de mais idade, seja quem for, que use esse tempo para aprender. Use os recursos que você tem para entrar em contato com o ser humano, entrar em contato com Deus. A gente às vezes acha, eu vou ser bem sincero para você, às vezes nós achamos que nós encontramos sabedoria apenas nos contatos que nós temos com a Bíblia ou com os nossos irmãos na igreja. Mas, irmãos, existe muita sabedoria no mundo. Basta você procurar. Nenhuma sabedoria será maior do que aquela encontrada em Deus e na sua palavra, porque Ele é o Criador. Mas existe muito sentimento que você pode cultivar, sentimentos bons, coisas boas que você pode agregar à sua vida em vários lugares. E entre alguns lugares é a televisão, essa é a verdade. Então assista Humanos. É um filme, eu estava comentando aqui, é um filme simplesmente de coleta de falas de pessoas ao redor do mundo. E assistindo esse filme eu percebi como o ser humano ele é complexo, ele tem história,
Como é que você conseguirá perdoar alguém se você não conhece a história daquela pessoa? Então, o segundo passo, no exemplo de Cristo, e o nosso tempo está bem avançado, vamos, então, ver o segundo exemplo no perdão de Cristo, está em Lucas 22. Por favor, abra a sua Bíblia, no capítulo 22 de Lucas, a partir do versículo 54. Lucas 22, 54. Eu vou dar o contexto. Lucas 22, 54. Eu vou dar o contexto, infelizmente, como o tempo está avançado, depois você lê, tá? Mas você conhece essa passagem. Pedro nega Jesus. Eu pergunto para você, como é possível que Jesus tenha perdoado a Pedro? Aí você vai me dizer, mas é claro que ele perdoou a Pedro. Ele é Cristo. Ele é o onipotente, onipresente, onisciente. Ele é onisciente. Nós não somos oniscientes, mas nós temos condições de conhecer as pessoas e a história das pessoas que nós precisamos perdoar. Antes de perdoar o Leonard, a Agnes foi buscar conhecer a história do Leonard. Você percebeu no vídeo que ele fala que ele teve a referência errada do que era amor? Que o padrasto dele batia nele com fios elétricos e outras coisas? O Leonard, ele tem uma história. E a história do Leonard é que ele teve a referência errada do que é amor. Para ele, amor era castigo. O padrasto dele, como você viu no vídeo, dizia assim, eu faço isso porque eu te amo. E a gente não pode esquecer, quando vai se relacionar com as pessoas, e seria o ideal, entender toda a bagagem que ela traz na vida. Existem pessoas que não conseguem perdoar porque sofreram muito, precisam trabalhar psicologicamente essa questão do perdão. Mas uma coisa que nós devemos fazer para perdoar é conhecer. Você precisa conhecer a história da pessoa que você vai perdoar. Foi o que Cristo fez. Vamos ler apenas o versículo 61, que é aquele mais central, tá? Mas o contexto é Pedro negando a Jesus. Versículo 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negará antes de cantar o galo. Jesus fixou os olhos em Pedro. Qual seria o olhar de Cristo? Com certeza, conhecendo Jesus como nós conhecemos, não foi um olhar de reprovação. Às vezes a gente tem um olhar de reprovação para as pessoas. Como você foi capaz de fazer isso comigo? Nós, como seres humanos, infelizmente, somos capazes de fazer coisas terríveis, como o Leonard infelizmente fez. Mas o perdão da Agnes mudou o coração dele. Vocês viram quando as lágrimas caem do rosto do Leonard? As lágrimas caem sem ele piscar. Para mim, isso é um sinal de real arrependimento da parte dele. Um ex-viciado em crack, assassino, confesso, de uma criança e de uma mulher, que são as duas características, ou as duas classes na sociedade que a gente acha mais indefesa, vamos dizer assim, crianças e mulheres. Ele assassinou uma criança e uma mulher. Mas quando ele chora, quando aquelas lágrimas caem do rosto dele, eu percebo dali um real arrependimento. Da onde veio esse arrependimento? Do perdão dado pela mãe e pela avó das vítimas. Como é que Jesus foi capaz de perdoar a Pedro? Desejado de todas as nações, página 713. A autora diz assim, olha, desejado de todas as nações, página 713, ela diz assim, à vista daquele rosto pálido e sofredor, quando Pedro olha para o rosto pálido e sofredor de Cristo, daqueles trêmulos lábios, daquele olhar compassivo e cheio de perdão. O olhar de Cristo para Pedro não foi um olhar de reprovação, foi um olhar de perdão. E diz que penetrou a alma como uma seta, despertou-se a consciência, ativou-se a memória. Pedro recordou sua promessa de poucas horas antes de seu desgosto, quando no cenáculo ele lhe dissera que havia de negar, lembrou-se de seu desgosto quando no cenáculo ele lhe dissera que havia de negar o Senhor 3 vezes naquela noite. Pedro ficou triste quando Jesus falou isso, porque Pedro não se conhecia. Pedro não sabia que era capaz daquilo. E eu digo para você, o ser humano é capaz de fazer muitas coisas, mas ele também é capaz de se arrepender.
E o perdão faz isso acontecer nas pessoas. O perdão gera o arrependimento e pode gerar um coração puro e bondoso. E a autora continua dizendo assim, Pedro acabava mesmo de declarar que não conhecia Jesus, mas compreendia agora com acerba dor quão bem o conhecia o Senhor e qual exatamente lhe era o coração, cuja falsidade nele próprio conhecia. Em outras palavras, porque às vezes Ellen White ela usa uma linguagem do seu tempo, uma linguagem clássica, mas em outras palavras, parafraseando ela quis dizer o seguinte, Pedro não se conhecia, Jesus conhecia Pedro, e foi por isso que Jesus foi capaz de perdoar a Pedro, porque Jesus conhecia Pedro. Eu pergunto para você, afirmo para você exercer o seu perdão, você precisa conhecer aquele que você necessita perdoar, ouvir a sua história, entender a sua bagagem, entender o que fez a vida com aquela pessoa para que ela fosse o que é. E o seu perdão pode transformar a vida desta pessoa. Olha que responsabilidade eu e você temos na mão. O poder do perdão que transforma vidas. O que Pedro se tornou depois? Um fiel discípulo, um fiel seguidor, um fiel apóstolo de Cristo. Não se fala em evangelho pós-Cristo sem se falar em Pedro, sem se falar em Paulo. Veja a força do perdão na vida de Pedro. E eu olho para aquele condenado à prisão perpétua que você acabou de ver no vídeo, e quando eu vejo aquelas lágrimas de novo caindo, eu percebo que aquele não é o mesmo homem. Aquele não é o mesmo homem que assassinou uma mulher e uma criança. É um homem transformado pelo poder do perdão dado por alguém que qualquer um poderia dizer, ela tem o direito de não perdoar. Eu quero dizer para você, e nós vamos finalizar, infelizmente, porque o tempo é curto. Eu queria dizer para você que você tem esse poder na sua mão. O poder de perdoar e transformar outras vidas. Pense nisso para com os seus próximos. E eu estou falando isso agora e é uma coisa que todos nós precisamos exercitar na nossa vida. Principalmente eu, exercitar o perdão e entender que as pessoas são complexas e nós precisamos conhecê-las assim como Jesus conhecia Pedro para poder perdoá-las. Que Deus te abençoe, que você seja perdoador no seu lar, no seu trabalho, na sociedade, principalmente nesses tempos em que nós precisamos de fato de bastante perdão. Que Deus abençoe.